Todas vocês que querem ou não comprar casa não interessa, mas se conhecerem alguém que quer comprar casa, é a altura de fazerem uma ligação a este live, porque eu na próxima hora vou dar o máximo de informação atualizada sobre tudo aquilo que está a acontecer, mas acima de tudo, obrigado por estarem deste lado. Estamos aqui em direto, lá consegui pôr as coisas em direto, não só no TikTok, mas também no Instagram e na minha página de Facebook, em todo o lado. Sigam-me em Bruno Martins PT, porque eu estou sempre em cima do tema, sempre em cima de tudo aquilo que acontece no que toca ao imobiliário. E se não segue o meu canal, qualquer que seja a rede que utilize, é momento de me seguir para ter sempre informações. Hoje vou-vos falar sobre os mais recentes desenvolvimentos que existem no que toca à aplicação da garantia do Estado, e é um tema particularmente importante porque aquilo que acontece nesta altura é que está, incluindo os meus clientes, está toda a gente a tentar perceber como é que vai tudo funcionar. A garantia do Estado, para quem não está totalmente a par, portanto, é um apoio que o Estado definiu em termos legais. A legislação já existe desde julho, só agora em setembro é que foi feita a regulamentação, que é a prática da legislação. Portanto, é dizer como é que, no entender do Estado, a legislação vai ser posta em prática pelas entidades que a vão aplicar, que são os bancos. E deixem-me só dar aqui algumas respostas, que são perguntas que ainda agora com frequência me são feitas. Em primeiro lugar, o Estado não vai dar dinheiro a ninguém. Portanto, só vai ser uma entidade que vai fazer a entrega do valor, incluindo a garantia do Estado, que há de ser o banco com quem seleciona trabalhar das várias propostas que deverá ter, para então poder ter acesso ao empréstimo com a garantia do Estado. Se não tiver o empréstimo principal, não vai ter a garantia do Estado. Portanto, o primeiro passo sempre, em qualquer situação, e é o que eu digo com frequência às pessoas que me ligam ou mandam mensagem, é: fale primeiro com o seu banco para, no mínimo, perceber até que valor é que eles, que conhecem a sua realidade de rendimentos, de custos, de poupanças, até que valor é que o seu banco, que tem mais experiência de ligação consigo, até que valor é que este banco ou o vosso banco está disposto a ir, e até que valores é que eles entendem que poderá suportar. Agora, no que toca à garantia do Estado, aquilo que nós já sabemos é que o valor da garantia será até um máximo de 15% do valor do negócio, sendo que a expectativa que existe, e ainda está este valor, são as variáveis todas que ainda estão no ar. Ainda está no ar perceber se o valor da avaliação vai estar ao nível do valor do negócio. E existe essa expectativa. Eu tenho informação, a avaliação vai estar ao nível do valor do negócio. E existe essa expectativa. Eu tenho informação no que toca à forma de funcionar da garantia do Estado. Na realidade, ainda não têm certezas também eles próprios absolutas de como vai tudo acontecer, ok? A realidade ainda não têm certezas também eles próprios absolutas de como vai tudo acontecer, ok? Agora, enquanto não sai ainda portanto, a parte dos protocolos. Quantos bancos fizeram o pedido de protocolo? 17 bancos. Houve 17 bancos a pedirem ao Estado para serem transmissores da garantia, para de alguma forma os seus clientes poderem usufruir desse apoio que o Estado prevê em termos legais. Portanto, aquilo que eu fiz vários vídeos sobre este tema, era quanto tempo é que o Estado vai levar até dar resposta a estes 17 bancos. A Ministra da Juventude refere com frequência que até ao final deste ano todos os bancos vão estar a produzir efeitos, ou a fazer produzir efeitos no que toca à garantia do Estado. Não é linear,
não é linear, porque aquilo que diz a regulamentação é que será 60 dias, terão 60 dias para, depois do protocolo ser confirmado, porem em prática a legislação. Portanto, há aqui uma possibilidade de uma parte dos bancos só começar a fazer escrituras em janeiro. Eu tenho alguns clientes que sentem muita pressão porque querem avançar e porque toda esta informação, nós já estamos neste processo há 6 meses, desde maio deste ano, estamos quase a entrar em dezembro, portanto nós estamos há 6 meses a falar sobre como é que tudo vai acontecer. Na realidade ainda nada está a acontecer. Nós já sabemos que o Banco CTT, o Millennium Ativo Banco, que faz parte do Grupo Millennium, a Caixa Geral de Depósitos, estes 3 bancos já estão a fazer propostas a considerar a garantia do Estado. O novo banco já está a dar formação às pessoas, aos seus funcionários a nível nacional e a dar também formação aos parceiros. O BPI vai estar no curto prazo também a fazer essa informação, Santander ainda em aspas. Portanto, todos os principais bancos a nível nacional vão e terão sido aqueles que pediram o protocolo para poderem transmitir a garantia do Estado. Mas, e agora começam os mas, como é que isto tudo vai funcionar? A informação mais recente que eu tenho diz que aquilo que vai acontecer é que quem já tomou a decisão de avançar para um contrato de promessa, compra e venda, e se esse valor, se já adiantou valor, qualquer ele que seja, se esse contrato de promessa, compra e venda for indicado no momento da escritura, esse valor que já foi entregue vai estar fora da garantia do Estado a ser entregue por parte dos bancos. Este é o tema principal do dia de hoje, e se tiverem perguntas, façam-nas aqui, porque eu vou respondendo à medida que elas forem aparecendo dentro daquilo que estiver ao meu alcance. O Tiago Alves pergunta, mas ainda ninguém conseguiu realmente fazer esse tipo de empréstimo? Ainda não, Tiago, ainda está tudo a desenvolver-se, ok? Agora, a informação mais recente que eu tenho é que aquilo que vai acontecer, ou que está já a acontecer, é que as pessoas que já avançaram para um contrato de promessa, compra e venda não vão ter o valor devolvido. Carolina Santos, peço desculpa, a pergunta é, peço desculpa pela redundância, mas se der 10% de entrada para CPCV, ele vai ser devolvido? Carolina, esse é o tema do vídeo, do live de hoje, e a resposta é não. Se o banco tiver conhecimento de que o contrato de promessa, compra e venda implicou troca de valores. Este é o desafio. O outro desafio é nós percebermos quais são as soluções. E vocês já sabem que quando eu falo, não falo só no desafio, falo também nas soluções, e estejam atentos a este live, porque este live vai-vos dar informação sobre as soluções possíveis, legais e regulares que podem de alguma forma e deverão ser, no curto e médio prazo, postas em cima da mesa. Então, o que é que está a acontecer? Boa noite a todos, deixem-me só aqui, só ver se há aqui alguma pergunta. Ainda não existe uma data, Tiago, é uma incógnita ainda quando é que o Estado vai dar resposta aos protocolos, e só depois disso é que então começam a contar os 60 dias. O banco precisa de saber que já foi dado um sinal. Pedro Diniz, a resposta é não. O contrato de promessa, compra e venda não é um documento obrigatório, e muito menos é obrigatório ser apresentado ao banco. Isto numa perspectiva legal. Agora, o banco pode pedir para haver um contrato de promessa, compra e venda, mas aquilo que de alguma forma poderá acontecer é que ou os contratos de promessa, compra e venda, enfim, eu vou dizer aqui coisas que podem pôr aqui um bocado tudo aqui em causa, mas as coisas são como são e isto é aquilo que é. É eventualmente necessário, e o Banco CTT está a pedir contratos de promessa, compra e venda, mas não há nenhum contrato de promessa, compra e venda, ou não há obrigação por parte
do banco ou por parte da lei de que um contrato de promessa, compra e venda tenha previsto uma troca de valor, ok? Em primeiro lugar. Ou seja, pode até ser um valor que seja um valor declarado no contrato de promessa, compra e venda, entendam as minhas palavras, declarado no contrato de promessa, compra e venda pode ser um valor simbólico, ok? 500 euros, 1000 euros, não há uma lei que regule o valor que as partes, vendedora e compradora, definem como sendo o valor certo para elas poderem levar o processo até ao dia da escritura. Instituiu-se depois do subprime, depois da crise financeira mundial de 2009 a 2013-14, com as alterações das regras bancárias a nível mundial e a nível europeu especificamente, que deveria haver um LTV até 90%. Ou seja, o valor que os bancos passariam a emprestar seria 90% do valor mais baixo, ou o valor do negócio ou o valor da avaliação. Aquilo que acontece é que, como os bancos passaram a pedir capitais próprios, instituiu-se que esse passaria a ser o valor para se fazer a entrega no contrato de promessa, compra e venda, ou seja, 10%. Mas antes disso, eu já estava no imobiliário, estou no imobiliário desde 2009, aquilo que acontecia é que aquilo que era o normal era fazerem sinais no contrato de promessa, compra e venda, com 5% do valor do negócio. Os 10% é uma novidade depois de 2013, 2014, depois da alteração das regras bancárias a nível europeu. Mas é uma alteração das regras, mas não é uma obrigação a ter que ser seguida em termos legais, ou seja, é uma orientação. Aquilo que acontece é que, sendo uma orientação, não há necessidade, não há obrigação de que o valor a ser trocado entre as pessoas seja 10%. Mas, mesmo sendo feita a troca desse valor, não é obrigatório que esteja, estas coisas que eu vou dizer, preciso que as ouçam como deve ser, não é obrigatório que esteja de alguma forma indicado no documento a apresentar aos bancos. Que de alguma forma é, como diz aqui o Pedro Diniz, o banco de facto não precisa de saber que já foi dado um sinal, não. Ou então, se foi dado um sinal, não precisa de saber, na realidade, aquilo que aconteceu em termos de valor do sinal. Mas o que é que isso implica? Risco. Implica risco que de alguma forma terá que ser minorado. Porque se nós tivermos um contrato de promessa, compra e venda com um valor que não é o valor real, aquilo que poderá acontecer é que uma das partes poderá estar numa posição que em termos legais poderá ser enfraquecida. Ou seja, imaginem uma situação em que fazem um contrato de promessa, compra e venda com 1000 euros. Nos redondos, 1000 euros. Mas na realidade entregam 5% ou até os 10% do valor para garantir o imóvel. Mas não foi declarado, ou então foi declarado num segundo documento, que essa poderá ser uma solução. Vamos aqui ser claros, eu estou como o Trump, ganhou as eleições nos Estados Unidos, e aquilo que o Trump diz é que eu uso a lei para, até ao seu limite. Na realidade, a lei não obriga a que haja no contrato de promessa, compra e venda a apresentar ao banco, se o banco o pedir, porque não é obrigatório até hoje, mas o banco, e eu sei que o banco CTT já está a pedir cópia do contrato de promessa, compra e venda. Poderá ser um documento que os bancos vão passar a pedir, mas nada nos obriga a que o valor que está indicado no contrato de promessa, compra e venda seja um valor que seja o valor. Se me faz entender, que seja o valor que de facto foi utilizado. E não sendo, poderá eventualmente, e estou aqui a deambular e a pôr em cima da mesa hipóteses que têm que ser depois, e eu reforço sempre isto, o ideal sempre é terem ou um advogado a acompanhar estes processos, ou terem alguém como eu, que tem um departamento jurídico a que pode recorrer no caso de ter necessidade de ter soluções para este tipo de situações.
ou ter um documento secundário onde explicita que houve um valor adicional a ser indicado. Aquilo que acontece é que aquilo que está previsto e essencialmente será que os bancos vão pagar 100% do valor. E se uma pessoa pediu a familiares, se uma pessoa fez um crédito pessoal, se uma pessoa acedeu a esse valor por amigos, seja qual for a origem desse valor, se o banco souber que o contrato de promessa, compra e venda implicou uma troca de valores, que foi uma troca de valores que não foi pelo banco, que não teve origem no banco, e eu já vou chegar à parte da origem dos valores, porque há aqui soluções que os bancos vão pôr em prática. É importante este live, se chegou agora, é importante este live, eu vou gravá-lo para depois colocar na totalidade no YouTube, mas também colocar na rede social que estiver nesta altura a acompanhar. Aquilo que vai acontecer é que se o banco souber que houve uma troca de 10%, imaginem, do valor do negócio, ou seja, se fizermos as coisas todas direitinhas, aquilo que o banco vai saber é que houve uma troca de capitais. O banco não quer saber qual foi a origem dos capitais, mas quer saber que esse valor existia, e se existia, independentemente da origem, que o banco não quer saber dessa brincadeira para nada, aquilo que o banco vai dizer é que se vocês já tinham o valor, então não precisa da garantia do Estado, nós só vamos emprestar o valor que está em falta, ao cêntimo, ok? Portanto, aquilo que nós temos aqui como desafio é, se os bancos, como o Banco CTT já está a fazer, pedir um contrato de promessa, compra e venda, nós vamos ter que, das duas uma, ou encontrar um proprietário que aceita diminuir o valor do contrato de promessa, compra e venda, e temos aqui um desafio, porque se for um proprietário que vai fazer uma compra pela troca do valor que vai receber no contrato de promessa, compra e venda, e nós já sabemos que há muitas pessoas que vendem um imóvel para comprar outro, que se isso acontecer, normalmente aquilo que é utilizado para a compra do novo imóvel é o valor recebido no contrato de promessa, compra e venda do imóvel que acabou de vender, certo? E nessa situação, não receber os 10% terá que ser alguma coisa que este vendedor do imóvel que vão comprar vai ter que também negociar com o vendedor do outro lado, porque ele é vendedor aqui, mas passa a ser comprador aqui, certo? Portanto, se o vendedor não conseguir negociar com o outro vendedor, porque deixou de ser vendedor para ser comprador, se não conseguir negociar também como aceitou uma negociação convosco, aquilo que vai acontecer é que ele não vai conseguir aceitar menos que 10%. Eu sei que estou aqui a ser um bocadinho complicado, mas quero que de alguma forma me sigam dentro do possível. Se vocês forem comprar um imóvel, quem vai vender vai se tornar comprador, a não ser que esteja a vender um imóvel que está vazio, como pode ser uma herança, uma segunda casa, e essa é uma situação em que a pessoa à partida poderá eventualmente ter menos necessidade ou até ter capacidade financeira para avançar independentemente da venda do imóvel. Mas nós já sabemos que é menos frequente. Isso implica já ter alguma capacidade financeira que nem toda a gente a tem. Agora, nestas situações, aquilo que acontece é que nós vamos ter que fazer a gestão de tudo isto. Imaginem que têm o valor dos 10%, querem ter a garantia do Estado, ou têm o valor dos 10%, mas pediram-no emprestado. Aquilo que vai acontecer é que se o banco tiver acesso ao contrato de promessa, compra e venda com a indicação dos 10% que foi dado no momento do contrato de promessa, compra e venda, o banco vai dizer: vocês já deram os 10%, eu só vou dar 90%. Ok? Portanto, é isto que nós de alguma forma temos que encontrar a solução, é fazer um contrato de promessa, compra e venda, se o banco o solicitar uma cópia do contrato de promessa, compra e venda, que esse valor que fica indicado seja um valor simbólico. Aquilo que eu também sei que os bancos vão fazer, eu já vou responder a perguntas, aquilo que eu sei que os bancos vão fazer é trazer de volta um produto que é um produto que já foi descontinuado há muito tempo, que é o crédito sinal. O crédito sinal tem uma diferença, é um valor específico que é antecipado ao comprador,
à pessoa que vai pedir o empréstimo para comprar casa. Neste caso, aquilo que os bancos vão fazer será fazer um crédito sinal de 10 ou 15%. Claro que se vão cobrar juros, claro que vai haver aqui algum tipo de penalização por antecipação do fecho desse crédito sinal, mas será ainda assim um bom investimento, porque aquilo que vai acontecer na perspectiva do banco é que, se for o banco a dar o crédito para o sinal, imaginem, de 10% no imóvel de 200 mil, ou seja, um crédito de 20 mil euros, aquilo que vai acontecer é que foi o banco a avançar com o dinheiro. Já não foi a pessoa a ir buscar o dinheiro a um familiar ou a ter capitais próprios. Aí há prova, na perspectiva do banco, há prova de que o valor que a pessoa deu no contrato de promessa, compra e venda teve origem no banco, que vai depois fazer o financiamento a 100%. Aquilo que vai acontecer em termos técnicos vai ser o crédito sinal vai ser depois amortizado, provavelmente na totalidade. Será alguma coisa numa perspectiva de uma letra que será feita, portanto haverá garantias reais. Este crédito sinal será baseado em garantias reais das pessoas que se vão propor a receber o crédito com os 100%, portanto vai haver necessidade por parte dos bancos de analisarem individualmente a capacidade das pessoas se endividarem ou não, mas tendo a capacidade de se endividarem, que implica uma pré-aprovação do valor do negócio, aquilo que o banco vai fazer é um empréstimo com base numa antecipação do valor que será, entre aspas, o valor da garantia. Sendo a origem do dinheiro do banco, o banco sabe que, quando chegar ao dia da escritura, aquilo que vai emprestar vai ser 100% do valor, certo? Porque houve aqui 10% que não apareceu de família, nem de amigos, nem de capitais próprios, mas sim que foi o banco que antecipou uma situação que ele sabe que vai acontecer a posteriori. Então, nessa altura, aquilo que o banco vai fazer é entregar, imaginem, 10% do imóvel, 200 mil, são 20 mil euros, faz de conta, é um cenário, e aquilo que depois vai acontecer é que o banco vai fechar esse crédito sinal, fazendo o financiamento a 100%. E aí sim vai haver a aplicação da garantia do Estado. Por isso é que eu dizia no vídeo que, de alguma forma, antecipava este live que eu estou a fazer: não façam, nesta altura, contratos de promessa, compra e venda. Eu sei que eu tenho vários clientes que me massacram, e bem, porque de alguma forma têm vontade de avançar com tudo. E eu, neste momento, tenho andado a protelar, porque eu sei que aquilo que já foi dito em maio era que em agosto a garantia do Estado ia estar a produzir efeitos. E nós já vamos em novembro. E por isso é que é tão importante, e para mim é absolutamente crítico, que cliente nenhum meu, se está à espera de vir a receber a garantia do Estado, tome decisões sem termos a certeza absoluta de todas as variáveis. E esta é uma mudança de cenário total, porque aquilo que eu próprio dizia até há pouco tempo, de que as pessoas podiam avançar e depois o dinheiro seria reposto, não vai ser a realidade. Era a informação que nós tínhamos, era a informação que existia, mas é uma informação que se verifica agora que não vai ser a perspectiva do banco. A perspectiva do banco vai ser o banco criar um novo produto, que é o crédito sinal, e depois então fechar o crédito sinal no dia da escritura, financiando 100%, incluindo aqui a garantia do Estado. Agora, ainda não saiu por parte do Estado a aprovação dos protocolos. Já saiu uma perspectiva de valor, mas que o Estado também é muito claro a dizer que não há aqui propriamente ainda um limite no que toca a dizer que haverá um número fechado no que toca a valores da garantia do Estado. Portanto, há aqui alguma amplitude sobre o número de pessoas que poderão vir a pedir a garantia do Estado, e por parte do Estado uma amplitude na perspectiva de que irá ao encontro de toda a gente. Mas, no início, os bancos vão gerir tudo isto com muita parcimónia, ou seja, com de alguma forma algum tipo de limitações.
Ora bem, então deixem-me dar aqui mais umas respostas. Não existe nenhuma entidade que controle o abuso que os senhorios cobram. Existem leis, salvatória, mas não é fácil, esta parte dos senhorios não é fácil de ser gerida. As casas vão ficar mais caras em 2025, Paulo Lourenço, as casas vão ficar mais caras nos próximos 2 anos, porque as Euribors estão já nesta altura a 6 meses e a 12 meses abaixo dos 3%. Ainda há tendência de voltar a baixar em dezembro. Fala-se em meio ponto percentual, porque a Europa, no seu geral, está a entrar em estagnação. Portanto, há necessidade de haver mais dinheiro, mais liquidez no mercado. E o Banco Central Europeu tem necessidade de fazer com que o preço do dinheiro baixe para aumentar a circulação de dinheiro. Portanto, aquilo que vai acontecer é uma tendência de continuidade de diminuição da Euribor. Em segundo lugar, continua a não haver construção. O facto de não haver construção a preços aceitáveis, para o luxo existe, mas a preços aceitáveis para as pessoas que vivem normalmente, vai fazer com que o mercado do imobiliário secundário ou utilizado continue a ser a principal fonte de imóveis em venda. E em terceiro lugar, a isenção dos impostos e a garantia do Estado vão estar a produzir efeitos até ao final de 2026. Aquilo que eu antecipo é que 2027, meus queridos e minhas queridas amigas, 2027, aí sim, vai ser um ano de acerto, vai ser um ano de declive, porque nesta altura, se nesta altura de 2024 nós já temos os imóveis a ir por aí acima, na realidade, quando chegar a 2027, com todo esta mole de pessoas que vão comprar casa nos próximos 2 anos e mais de 50% dos pedidos de crédito feitos aos bancos, nesta altura, eu creio que é 56% do número, são de pessoas até 35 anos. Em 2023, 39% dos imóveis que foram vendidos em Portugal foram vendidos a pessoas até aos 35 anos, portanto aqui há uma tendência de este perfil etário ser garantidamente, se calhar, metade de todos os imóveis vendidos em Portugal nos próximos 2 anos pelo menos, mas tendo sido feitas estas vendas, aquilo que vai acontecer é um acerto no mercado, porque vão desaparecer de repente milhares de clientes compradores. Ok? Portanto, eu antecipo 2027 e aí sim vai haver acertos. Caso tenha recebido uma doação, Diogo Ramalho, caso tenham recebido uma doação em vida de uma propriedade, mesmo que não seja uma habitação, não tem direito à isenção dos impostos. Se não for habitação própria permanente, creio que não é limitadora. Ok, Diogo? Portanto, se for um imóvel que não é habitação própria permanente, que é uma doação ou parte de doação, vai invalidar a isenção dos impostos, mas creio que não invalidará a garantia do Estado. Ok, Diogo? Jéssica Araújo, olá, fiquei com essa dúvida. Se tivesse disponíveis os 10% para o CPCB, não precisava da garantia pública. Exatamente. É essa a perspectiva do banco. Independentemente da origem, se a pessoa deu 10%, é sinal que não precisa da garantia do Estado. Portanto, não vai receber ou poderá não receber se esse valor estiver indicado no contrato de promessa compra e venda. Certo? Se estiver indicado no contrato de promessa compra e venda. Jorge Macedo. Olá Bruno, já assinei o CPCV e dei um sinal ao vendedor. Não vou reaver esse valor no ato da escritura? Jorge, se o banco souber que esse contrato de promessa compra e venda existe e que esse valor foi dado, não vai receber a garantia. Por isso é que é importante, lá está, soluções, vamos falar de soluções. Uma das coisas que os bancos não vão fazer, e isso quase garantidamente, vão ser 2 cheques. Ou seja, aquilo que os bancos não vão fazer também para limitar esta situação vai ser a emissão de 2 cheques. Aquilo que até agora, em situações normais, acontecia, havia bancos que, por exemplo, não faziam a emissão de 2 cheques, eram os bancos ranhosos, mas os outros bancos, normalmente, os principais, faziam 2 cheques. E o que é que acontecia ao segundo cheque? Nós, apesar de estar endossado em nome do vendedor, o vendedor endossava
de volta o cheque a alguém, ou a nós, ou a um familiar, para depois ser depositado e nós termos o valor de volta. Nesta situação em particular, eu não acredito, pela informação que eu tenho e pela experiência que eu tenho, que os bancos vão emitir, os bancos vão sempre emitir um cheque na totalidade do valor, e é o valor que vai ser dito, que vai ser entregue na escritura. Imaginem que vocês fizeram um contrato de promessa compra e venda com 1000 euros, teórico. Aquilo que vai acontecer é que o banco, num imóvel de 200 mil, vai financiar 199 mil euros, um cheque. E o proprietário, das duas uma, ou nós vamos ter uma forma legal de o proprietário nos fazer, ao comprador, a devolução do valor que já recebeu antes, e esse é o desafio que em termos legais existe nesta altura, ou então aquilo que vai acontecer é que o proprietário vai receber a totalidade do valor e depois vai devolver a posteriori a diferença do valor que já recebeu, isto no caso de ter havido algum valor extra que foi entregue ao proprietário no ato do contrato de promessa compra e venda. Mas lá está, nós na realidade vamos pagar 110% numa situação dessas, teoricamente, estou a falar em hipóteses, vamos pagar 110% ao proprietário e o proprietário vai ficar com 110% do lado dele. Em 98 a 99% dos casos, se não houver aqui um documento acessório, eu estou a falar de cor, eu não sou advogado, estou a falar de cor, estou a falar de hipóteses não vinculativas, estou a pôr aqui tudo em cima da mesa, mas se houver aqui um documento secundário que de alguma forma obrigue o proprietário a fazer um retorno de um determinado valor, aquilo que haverá é uma segurança extra em que umas coisas vão correr bem. Por isso é que eu digo que é importante tudo ser feito com advogados, porque os advogados saberão com detalhe tudo aquilo que irá acontecer. Agora, se já entregou, e agora respondendo Jorge, se já entregou esse valor, é importante, se o banco lhe vier a pedir uma cópia do contrato de promessa compra e venda, que seja um contrato de promessa compra e venda que não dê indicação desses 10%. Mas é importante fazer uma consulta a um advogado, porque não é um gasto, é um investimento. Mas se o banco souber que entregou 10% ao vendedor, aquilo que vai receber por parte do banco vai ser um cheque tirando o valor do contrato de promessa compra e venda. Ok, Jorge? Este é o tema principal deste live. Garantia pública, Carolina Santos. A garantia pública ajuda quando o banco só empresta 80% e demos nós 10%. A garantia pública ajuda quando o banco só empresta 80% e demos só 10%. Eu não consigo perceber muito bem a questão, mas pronto, é assim, se já deu 10%, se o banco souber que deu, o banco já só vai emprestar no máximo 90%, ok? Carolina, se houver se eu não tiver a responder, volte-me a fazer a pergunta, só por favor, porque eu não percebi como deve ser, Carolina. Certo, mas em caso de incumprimento da parte do vendedor, perdemos o dinheiro, só recebemos 1000 euros. Por isso é que eu estou a dizer que provavelmente terá que haver um documento secundário. E aí, de novo, digo, o ideal é fazer um bom investimento numa consulta com um advogado. Ok? Carolina, mas é exatamente isso que estamos a falar. Vânia Dias, se eu não tiver os 10% antes da avaliação, é obrigatório estipular um prazo mínimo para a entrega. Normalmente, no ato do contrato de promessa compra e venda, há um prazo pré-estipulado, normalmente é entre 3 a 5 dias, para fazer a entrega do valor que estiver acordado no contrato de promessa compra e venda. Em algumas situações, eu peço aos meus clientes, ou os meus clientes, eu peço aos bancos dos meus clientes para fazerem uma avaliação prévia antes do contrato de promessa compra e venda, para garantir que a avaliação vai ao encontro daquela que será a nossa expectativa no que toca a valores de financiamento. Mas, até agora, o valor da avaliação era um valor de avaliação
para clientes que não precisavam de garantia, porque é como eu digo, eu por uma questão de precaução, até agora eu não fiz nenhum contrato de promessa, compra e venda em que a garantia fosse um deal breaker, ou é com garantia ou não se faz um negócio, havia sempre uma solução alternativa, ok? E se entretanto a garantia viesse dentro dos moldes que nós tínhamos previsto, tudo bem, se não viesse, a coisa fazia-se na mesma. Por precaução, eu trabalho sempre para salvaguardar o dinheiro dos meus clientes, é sagrado, e a posição de conforto dos meus clientes, idem aspas. Eu sou sempre muito claro com os meus clientes, eu não avanço para nenhum negócio a precisarem da garantia do Estado sem termos certezas absolutas. Perdemos as casas que tivermos que perder. Se quiserem comprar aquela casa tomando riscos, eu não vou ser a pessoa certa garantidamente, porque eu gosto de dormir à noite e se eu não aconselhar como deve ser um cliente, eu não vou estar descansado, ok? Porque vivo a sério a realidade dos meus clientes, sei que se os meus clientes têm 10% que ou pouparam ou pediram emprestado, é uma responsabilidade muito grande e eu não brinco com o dinheiro dos meus clientes, não brinco. Mas aquilo que vai acontecer também, pelo que eu percebi, vai ter que haver aqui mudanças nas regras. Quem precisar da garantia e quem o banco vier a dar um crédito para o sinal, aquilo que os bancos vão fazer é de alguma forma antecipar o contrato de promessa, compra e venda, e vai ter que haver aqui uma gestão feita junto dos proprietários, e por isso é que é tão importante ter um consultor imobiliário ao seu lado. Eu sou consultor imobiliário, mas é tão importante ter um consultor imobiliário ao seu lado que vai ter que olhar para estas variáveis todas, que é colocar todos os cenários em cima da mesa de uma forma que sejam positivas, acompanhar as variáveis todas no que toca ao processo bancário, explicar com detalhe aos vendedores o porquê das situações que nós estamos a solicitar, e neste caso são explicáveis com a garantia do Estado. Tendo um crédito sinal, vai ser necessário por parte dos consultores imobiliários fazer-se uma antecipação de cenários junto dos proprietários para de alguma forma também poderem eles próprios perceber qual é a nossa posição, que será sempre uma posição de boa fé, mas também, acima de tudo, uma posição de que teremos que cumprir determinadas regras para que tudo aconteça, ok? Agora, temos que, de alguma forma, gerir isto da melhor maneira para que quer vendedores, quer compradores consigam sinalizar aquela casa e o banco saber que o negócio foi fechado e que foi fechado dentro das condições que eles entendem serão as condições para poderem dar 100% de financiamento, ok? Mais uma pergunta, deixem-me ver se aqui. Ora bem, Pedro Diniz de novo. Eu fiz a transferência de 10 mil euros e o banco sabe que o fiz. Pode complicar no empréstimo do total? Pedro, só se o banco tiver acesso ao contrato de promessa, compra e venda, é que ele sabe que fez essa transferência ao abrigo de uma determinada perspectiva, que foi a de compra de um imóvel. Mas, se ainda não lhe pediram o contrato de promessa, compra e venda e não o entregou, pode ter comprado outra coisa qualquer. Carro. É seu amigo e transferiu o dinheiro porque é seu amigo. Não há propriamente aqui uma limitação nesse sentido. Faço-me entender? Portanto, o banco só vai saber quando entregar uma cópia do contrato de promessa, compra e venda. Carolina Santos, a questão é como segurar uma casa sem grande sinal. Esse é o desafio. E é um desafio que eu vou-vos dizer, é assim, não vai ser fácil de ir ao encontro, porque nesta altura os meus clientes, aqueles clientes que nesta altura eu estou a fechar de facto negócios, são clientes que têm o capital. Portanto, não estavam à espera da garantia do Estado, mas sim estavam à espera da isenção dos impostos. E, portanto, esses aí não tiveram problemas em avançar com os 10% do valor do negócio. Mas vamos ter aqui uma realidade nova e por isso é que eu reforço que é importante ter ao seu lado um consultor imobiliário que saiba o que é que está a fazer, que tenha esta visão periférica como eu tenho e as minhas equipas, tenho equipas
desde a parte de financiamento até à parte de jurídica de fecho, que eu depois acompanho em todas as variáveis. É importante ter estas variáveis todas, estas capacidades múltiplas, e saber ter alguém ao seu lado que gere todo o processo. E esta é a parte de valor extra que eu tenho para dar aos meus clientes. Não é fácil, mas tudo é viável, tudo pode acontecer, ok? Master Mercedes Certified PT. Ora bem, boa noite, Bruno. Há algum prazo durante o qual não se possa vender a casa? Quem usufrui da isenção? Ah, sim senhor, 6 anos. É assim, pode vender a casa, mas é uma das exceções que a lei prevê para quem tem isenção ao garantia do Estado. Porque as coisas podem acontecer. Pode vender a casa. Já não vai usufruir, quando comprar de novo, da garantia do Estado. Usufruiu uma vez, quer isenção, quer garantia do Estado, não vai usufruir outra vez. Mas pode vender. Agora, não pode por exemplo, colocar para arrendar sem ter uma justificação, e a lei prevê, por exemplo, que haja uma justificação no caso de ir de aceitar um trabalho que tenha uma distância igual ou superior a 100 km de distância do imóvel, mas o imóvel tem que se manter na sua posse, pode ser arrendado, mas com a justificação específica de que fez, entretanto, uma mudança. Mas esse imóvel tem que continuar a ser a sua habitação própria e permanente. Espero ter respondido. Um abraço. Qual o valor de penalização, Bruno Queiroz, em percentagem no pagamento total do crédito? Ora bem, temos que perceber, Bruno, eu não percebo qual é a parte de que crédito em específico. Nós estamos a falar de quê? Do crédito sinal, eu não tenho essa informação. No caso de, se for ao dia de hoje, se quiser antecipar o pagamento de um crédito, até ao final deste ano, não quero falhar, acho que é este ano de 2024, a penalização que anteriormente havia de 0,5% sobre o valor a ser amortizado, já desapareceu há cerca de 2 anos. Eu creio que termina este 2024, mas ainda hoje eu li uma notícia que o PS, e bem, e eu não estou a falar aqui em termos políticos, estou a falar em termos da medida, quer que essa penalização desapareça na totalidade. Eu sou totalmente a favor disso. É um valor extra que os bancos vão buscar, é para compensar a falta de, o não ganharem tanto dinheiro como iriam ganhar até ao final se as pessoas cumprissem com tudo, mas na realidade eles já ganharam muito dinheiro, porque as taxas de juros e os spreads que eles cobram são uma enormidade e, portanto, não tenho pena, lamento. Aliás, vê-se pelos valores de rentabilidade que eles têm tido, são absurdos. Portanto, eu não tenho pena nenhuma dos bancos no que toca à altura de nós, consumidores, vocês, meus clientes, de alguma forma terem algum tipo de antecipação ou de retirada de penalização. Que sejam eles penalizados, que têm muito para onde ir buscar. Ora bem, Carolina outra vez, só não entendi como é que um crédito sinal pode ser combinado com a garantia. Desapareceria, neste caso aqui, aquilo que eu tenho de informação é que o crédito sinal seria dado, mas como é o banco a dar esse crédito sinal, imaginem 10%, num valor de 200 mil, 20 mil euros, como é o banco a dar esse crédito, é também o banco que depois no dia da escritura sabe que esse valor foi adiantado por si. Portanto, sim, desapareceria. Não seria contabilizado como sendo um valor que a pessoa tinha em casa ou que arranjou de alguma maneira. Seria um valor que já vinha do próprio banco para o fim que a pessoa se propõe, que é receber 100% de financiamento. Okay? Eu já falei sobre esta possibilidade há uns meses, no verão. Era claramente uma hipótese que era ou haver a hipótese de serem as empresas de garantia de crédito que entrariam junto dos bancos para avançar este valor, com base nas avaliações individuais dos proponentes ao crédito, portanto as pessoas que vão pedir o crédito, mas de alguma forma aquilo que vai acontecer, pela informação que eu tenho, é que vai haver o renascer de um produto que já houve há muitos anos, que é o crédito sinal. E esse crédito sinal será um valor que vai ser vindo do banco para a compra daquele imóvel especificamente. O banco já não vai ter dúvidas que a pessoa não tinha o valor. Faço-me entender, a lógica do banco é esta.
Se for eu o banco a emprestar o dinheiro para aquela casa e para aquele fim, eu sei que fui eu que emprestei o dinheiro. A pessoa não o tinha e por isso é que me pediu. Se a pessoa pediu emprestado a outra pessoa, ou se já tinha, ou seja o que for, então a garantia já não vai ser aplicada. Porque se a pessoa tinha, então vai pedir o quê? Devolução do valor? Então aí o banco diz assim, não tem nada a ver com isso. Se já avançou com 10 mil ou 10%, não tem nada a ver com isso. Está bem? Ora, Vânia, quanto de ordenado deve ter um cidadão para conseguir a garantia do Estado? Não há limites, Vânia. Mínimos ou máximos existe. Existe para a garantia do Estado um rendimento de oitavo escalão, não quero falhar, de 81.199 euros. Mas não há um valor mínimo. Não há um valor mínimo. Aquilo que, exatamente, no caso da isenção dos impostos, não há um valor sequer máximo. A pessoa pode ganhar 1 milhão de euros por ano e vai ter a isenção de impostos, se for a sua primeira habitação própria e permanente de sempre. Mas, para ter a garantia do Estado, o conjunto das pessoas que vai pedir o crédito com a garantia do Estado não pode ultrapassar, creio que é o oitavo escalão, que é um valor total de 81.199 euros. Mas não há um valor mínimo. Aquilo que existe em termos de valor mínimo é a capacidade ou não de ter crédito por parte do banco. Ou seja, Vânia, imagine que quer comprar uma casa de 200 mil euros. Se for comprar sozinha, tem que ter um rendimento, pelo menos líquido, e sem outros créditos, na ordem dos 2 mil euros. Ok? Vamos ter aqui, é mal comparado, tem aqui muitas outras variáveis de uma forma simplista, contas de merceeiro, como se costuma dizer, portanto, não me levem à letra, mas para comprar um imóvel de 200 mil euros tem que ter um rendimento na ordem dos 2 mil euros, ok? Números redondos. Mas não há um valor mínimo. Há assim na perspectiva do banco, de dizer assim, você não tem rendimentos suficientes para lhe emprestar mais do que 50 mil euros, imagine. E o que é que vai comprar a Vânia com 50 mil euros? Um terreno no fim do mundo. Nunca uma casa. Ou então uma casa toda partida, sabe Deus aonde. Não é? Por isso é que aqui sim há limitação, mas é assim, se a Vânia encontrar dentro imagine nesta perspectiva que eu estou a falar, não estou a dizer que é a sua, mas imagine nesta perspectiva que eu estou a falar, se a pessoa tem um limite de 60 mil euros, imagine, para comprar uma casa, e encontrar essa casa, pode pedir, desde que não avance com dinheiro e que seja um dinheiro que foi o banco a avançar para fazer a sinalização do imóvel no contrato de promessa, compra e venda, pode ter acesso à garantia do Estado. Não há valores mínimos. Espero ter respondido, Vânia. Está bem? Obrigado pela pergunta. Ora. É direto de quê, Adri? É sobre a garantia do Estado. Liliana Montenegro. Vai haver alguma alteração à idade máxima? Não. 35 anos, inclusive, para ter a garantia e a isenção dos impostos. À partida vai-se manter. Podem aumentar a renda do aluguer se o contrato for de mais de 5 anos? Não lhe sei dizer de cor. Tinha que ir à procura de informação, mas não é este o tema do live. Mas se o contrato for de mais de 5 anos, podem sempre. Todos os anos há aumentos das rendas, normalmente de acordo com a inflação. Ok, portanto, na realidade, a resposta é sim, podem sempre, independentemente da validade do contrato, ok? Do tempo. Ora bem, então, deixem-me cá ver aqui. O truque será fazer um CPCV em branco e documento acessório sobre os 5 ou 10%, exatamente o que eu estava a falar. Portanto, ter um documento que refere zero, a um valor relativamente pequeno, mas depois um documento acessório a dizer que de facto foi feita uma transferência, mas que este documento será um documento privado que não será entregue ao banco, certo? Edgar, olá, boa noite. Carolina, acredito que um banco veja um CPCV de 1000 euros vai investigar transações. Carolina, é assim,
tudo pode acontecer, não lhe posso dizer que não, tudo pode acontecer, Carolina. Agora é assim, se formos, há muitas maneiras de esfolar um coelho, costuma-se dizer, portanto, há muitas maneiras da coisa se dar. Eu posso fazer uma transferência para um familiar e esse familiar transferir para o outro lado. O que é que impede? Nada nem ninguém, não é? Há muita maneira de se fazer a coisa. Edgar, eu depois vou pôr o vídeo na sua totalidade, está bem, online, não vou repetir porque senão vamos acabar à meia-noite e já são um caminho de 11 da noite. Obrigado, Edgar. Sílvia, é verdade que os bancos ainda não receberam dinheiro do Estado para cobrir os 10 ou 15%? Sílvia, os bancos nunca vão receber esse dinheiro. A forma como a lei está estruturada é a seguinte, que é, o Estado vai se dar como fiador. Só vai entregar dinheiro ao banco no caso de incumprimento por parte das pessoas que receberam a garantia. E essa garantia termina logo que os 10% de capital sejam amortizados ou passados, não quero falhar, 10 anos sobre o valor do início do contrato. Termina a garantia do Estado. O banco só vai receber dinheiro por parte do Estado caso haja incumprimentos. Agora, o que é que acontece também, e deixem-me também de alguma forma reforçar, aquilo que os bancos, já disse isto num vídeo, mas vou reforçar aqui, aquilo que os bancos estão a fazer é, às pessoas que têm a garantia, ou que vão pedir a garantia do Estado, vão piorar condições, vão diminuir prazos, vão aumentar spreads entre 0,3% e 0,5% e vão diminuir também o valor da DSTI. A DSTI é o valor da taxa de esforço acrescida da taxa de risco, que está neste momento calculada pelo Banco de Portugal por um valor de 1,5%. Essa taxa de risco é a hipótese, como aconteceu nos últimos 10 anos, de as Euribor virem por aí acima e aquilo que define é qual é a capacidade que a pessoa tem de encaixar um aumento de 1,5% sobre a Euribor, que dá depois origem, juntamente com o spread, ao valor dos juros que a pessoa paga de um determinado empréstimo. Esse valor percentual, aquilo que os bancos vão fazer, apesar de poderem ir aos 50%, eu digo isto há meses, apesar dos bancos, de acordo com as normas macroprudenciais do Banco de Portugal, poderem ir até aos 50% ou acima dos 50%, desde que seja justificada a situação, mas podem ir à vontade até aos 50%, uma coisa é poderem, outra coisa é irem. Não há interesse por parte dos bancos em irem até taxas de DSTIs, ou taxas de esforço, DSTIs será a taxa de esforço mais a componente de risco dos juros, mas aquilo que há por parte do banco, dos bancos individualmente, é a opção de poderem ou não ir ao valor máximo que o Banco de Portugal define, mas por parte dos bancos não há interesse nenhum. Aquilo que eu sei é que aquilo que os bancos vão fazer é piorar condições para as pessoas que vão pedir garantia e, de alguma forma, com base nesse piorar de condições, vão fazer com que depois haja, por parte dos bancos, e o Banco CTT é um que já está a fazer esse teto, vai definir aqui nos 41%, 43% de DSTI, o seu teto máximo para as pessoas que vierem a pedir a garantia do Estado. O que é que isto quer dizer? Que as pessoas vão ter que compensar estas variáveis todas tendo mais rendimentos. Ou seja, a garantia do Estado vai ser cada vez mais selecionada e mais focada em pessoas que têm rendimentos maiores. Isto é também uma conclusão a que eu já cheguei há muitos meses, e eu falei sobre isto no verão, logo no início. A garantia do Estado vai ser feita para pessoas que, em condições normais, não só têm muito bons rendimentos individuais ou familiares, dentro do núcleo que vai pedir o empréstimo, mas também, provavelmente, teriam capacidade para ter esses 10% e não vão avançar com esses 10% porque o Estado permite que possam ter a garantia e fazem muito bem, não se descapitalizam. Mas vamos ser claros, aquilo que existe
por parte dos bancos, ou que vai existir, vai ser um comportamento no sentido de não haver, ou de haver um favorecimento, não das pessoas que de facto não têm dinheiro porque não têm rendimentos, mas das pessoas que podem eventualmente ter o dinheiro, mas não tendo o dinheiro têm rendimentos que podem suportar e ter risco a caminho de zero. E por isso é que o Estado, de alguma forma, não adianta dinheiro, mas também dificilmente virá a adiantar dinheiro, porque os bancos vão selecionar de forma extra intensa os clientes a quem vão dar a garantia do Estado, fazendo o quê? Dificultando as variáveis que em situações normais seriam diferentes, mas que vão dificultar, apertando a malha para separar os clientes de risco daqueles que não têm risco, para se focarem então em dar a garantia do Estado e o empréstimo associado às pessoas que de facto têm um risco a caminho de zero, ok? Portanto, quem tem consciência ou quem tinha noção de que a garantia do Estado ia ser para pessoas que iam começar a sua vida com rendimentos base, e quando estou a falar base será salário mínimo ou pouco mais, não são estas pessoas que vão usufruir da garantia do Estado. As pessoas que vão usufruir da garantia do Estado vão ser pessoas com rendimentos 20% a 30% acima daquilo que seria o normal numa situação de incapacidade de poderem ir ao encontro de uma determinada prestação. Imaginem uma prestação de 1000 euros. Aquilo que os bancos vão fazer é ir buscar pessoas que, de acordo com todas estas variáveis pioradas, poderiam fazer ou suportar um custo mensal de 1.300 ou 1.400 euros. Ok? Portanto, isso implica que serão sempre pessoas que têm rendimentos bem acima da média. E serão essas as pessoas que vão usufruir da garantia do Estado, não nos vamos enganar aqui. Ok? Silvia, fui ver uma casa e a promessa de compra e venda tem de ser paga por mim porque os bancos não fazem 100%. É isso que eu estou a falar, Silvia. Os bancos ainda não fazem 100%, ou por outra, vão fazer no dia da escritura. Mas aquilo que os bancos vão fazer vai ser, é a informação que eu tenho, vai ser fazer renascer uma figura que é o crédito sinal. Ou seja, o banco vai emprestar o valor dos 10% ou dos 15%, mas sendo o banco a emprestar para aquela casa, para aquele fim, que é comprar a casa, especificamente aquilo que vai acontecer é que foi o banco a emprestar. Portanto, o banco assegura que a origem dos fundos para o contrato de promessa, compra e venda não veio de capitais próprios ou emprestados, mas sim do próprio banco. E no dia da escritura fecha um empréstimo e dá então aí os 100%. Ok, Silvia? É a forma como aquilo vai tudo funcionar. Carolina, um comum vendedor que recebia 2 boas propostas vai receber agora mais com a garantia. Mas aquilo que me tem acontecido nos últimos meses são pessoas que aparecem a dar mais 5.000 euros, 7.000 euros, 10.000 euros do que os meus clientes e depois de um negócio fechado, na teoria, do outro lado, eu passado uma semana ou 2 recebo uma chamada do colega ou da colega a dizer-me: Bruno, os clientes ainda estão interessados no imóvel. Então porquê? Porque o negócio não avançou como era suposto ter avançado, as pessoas não tiveram o crédito aprovado ou alguma coisa do género. As propostas vão aparecer, como têm aparecido sempre. Agora depois há as pessoas que têm capacidade para ir ao encontro da proposta que fizeram e as outras que têm teoria, mas não têm o trabalho de casa feito. Eu não faço visitas com clientes nenhuns sem ter a parte financeira totalmente coberta e todos os cenários verificados. Eu não faço visitas sem ter a certeza de que, se encontrarmos o imóvel certo, nós não só podemos fazer uma proposta, mas ter a capacidade de ir ao encontro para fechar o processo da forma mais intensa possível para que o negócio seja nosso. Agora, ir na teoria de que depois vamos ver com o banco, isso para mim não existe. Não existe porque assim, com frequência eu tenho pessoas a dizerem-me: eu quero comprar uma casa a 300.000 euros, quanto é que depois a pessoa vai dizer, quanto é que a pessoa ganha salário mínimo ou pouco mais. Está totalmente fora.
E é capaz de estar a fazer visitas a imóveis, que depois vai fazer até uma proposta e chega ao banco e o banco diz-lhe que só pode ter 100 mil euros de financiamento. Eu não faço isso. Carolina, pois é, esse vai ser o fator decisivo aqui. Eu tenho tido, ultimamente, essencialmente clientes que têm o valor. É só com esses clientes que eu tenho feito negócios. Não tenho avançado, tenho andado a protelar de uma forma clara com os meus clientes que precisam da garantia do Estado. Eu não recomendo tomarem-se decisões no que toca a pessoas que precisam da garantia do Estado, que não têm um plano B. Eu não avanço com contratos de promessa, compra e venda sem ter a certeza absoluta que existe uma alternativa. Se não houver uma alternativa, eu continuo a adiar. Agora, vai acontecer, Carolina, vai acontecer, e toda a gente, nós estarmos a fazer visitas, termos necessidade da garantia do Estado, existe sempre, ou poderá existir, a partir de irá existir o crédito de sinal, mas esse crédito de sinal vai levar tempo até poder ser aplicado. E na ausência de um contrato de promessa, compra e venda, aquilo que vai acontecer vai ser que o vendedor pode ter alguém que lhe aparece que não precisa de garantia do Estado, dá o mesmo valor, para já, não vai pensar duas vezes, porque se não tiver nada escrito e dinheiro trocado, vão-se perder casas, Carolina, vai fazer parte, vai ser um jogo de tentativa e erro. Imaginar que comprei com garantia, casei-me com comunhão de adquiridos, o meu namorado pode usar. Se forem os dois a pedir, o meu namorado pode usar. Comprei com garantia, pode usar como assim? Pode usar a garantia? Ok. Imaginar que comprei com garantia, casei-me com comunhão de adquiridos, o meu namorado pode usar a garantia. Se for o seu namorado a comprar sozinho, sim. Mas se há aqui uma diferença na legislação no que toca à garantia do Estado e à isenção dos impostos. A isenção dos impostos prevê que uma pessoa que, imagino, tem 36 anos ou mais, e a outra pessoa do casal que vai comprar ainda está dentro de todas as variáveis da isenção dos impostos. Metade dessa isenção associada à pessoa que tem todas as variáveis, a pessoa vai poder usufruir. Mas a garantia do Estado não tem essa exceção. Ou seja, se forem dois proponentes em que uma pessoa tem até 35 anos e todas as variáveis, e a outra pessoa tem todas as variáveis, menos, por exemplo, a perspectiva da idade, porque tem 36 anos, basta uma delas, que são os proponentes do crédito, basta uma delas não ter uma das variáveis e as duas estão de fora. Estão fora. Fora da situação de terem a garantia do Estado, ok? Isto ia aparecer aqui uma coisa qualquer a dizer que eu tinha que mais 5 minutos, mas não consegui mexer aqui em nada. Portanto, se isto acabar, vamos começar a concluir, está bem? Carolina, não tem problemas nenhum, tenho todo o gosto. Se quiser, depois fale comigo, tem o meu número de telefone em todos os vídeos. Na internet, a Caixa Geral de Depósitos tem crédito de sinal. Tem crédito de sinal, também já vi isso no site da Caixa Geral de Depósitos, mas não é um crédito de sinal nesta perspectiva da garantia do Estado, é um crédito de sinal para construção, que é diferente. Depois há ali pagamentos faseados, consoante o desenvolvimento da construção, é uma coisa um bocadinho diferente. Há de ser um produto novo, extra, para além desse crédito de sinal, que já existe, mas é com um fim diferente que esse crédito de sinal existe, está bem? A Vânia fez-me aqui meia pergunta. Boa noite, Filipe Cunha. Sendo assim, o crédito de sinal será avançado antes do crédito de habitação estar totalmente aprovado? Não, Filipe. O crédito de sinal vai ser avançado, é a informação que eu tenho, vai ser avançado às pessoas que já têm a pré-aprovação e será com base em garantias reais, ou seja, uma letra e eventualmente confiadores, mas será alguma coisa que seja uma garantia real com base em dados pessoais, que depois então, no dia da escritura, será retirada quitada esse crédito e substituído pela garantia juntamente com o crédito na totalidade. Está bem, Filipe? Obrigado. Jorge Macedo, o sinal que dei ao vendedor foi menor que 10%, ainda assim posso não conseguir a garantia do Estado? Pode
pode conseguir a garantia do Estado retirado esse valor que já entregou ao vendedor. Aquilo que os bancos vão fazer é, se souberem que o contrato de promessa, compra e venda já implicou uma troca de valores, se souberem qual é esse valor, aquilo que eles vão fazer é retirar esse valor do valor total a ser financiado. Mas se esse valor não é a totalidade do valor da garantia, pode receber a diferença. Imagino que deu 5%. Os outros 5% podem fazer parte da garantia, mas aqueles 5% que já deu, já não. Não sei se foi claro, Jorge. Obrigado pela indicação. Ora bem, obrigado Vitor Oeste pelos comentários, mais consultores. Ora bem, obrigado Vitor Oeste pelos comentários, mais consultores. Ora bem, obrigado Vitor Oeste pelos comentários, mais consultores. Alguém desenvolvido pelos bancos. Eu estou a antecipar o cenário e a informação que eu tenho é que vai ser um produto especificamente para as pessoas que têm a garantia do Estado. E quem ganha o salário mínimo como o quê? Produto especificamente para as pessoas que têm a garantia do Estado. E quem ganha o salário mínimo como o quê? Pode, mas se for para ter empréstimo com o salário mínimo, compra o quê? Mara, esse é o desafio. Sabemos nós os dois que com um salário mínimo não compra nada de certeza. Com 2 salários mínimos, se for um casal, poderá comprar qualquer coisa, mas ainda assim, com os valores que estão a ser praticados hoje, nós sabemos que não é fácil, Mara. Obrigado, Mara. Obrigado, Elvânia, é um gosto. E já estamos a caminho do fim. Quem ganha salário mínimo, acabei de responder. As propostas, André Almeida, quando se pode efetivamente ter propostas de crédito com garantia pública? Propostas já pode ter Banco CTT, Millennium, Ativo Banco, que é do mesmo grupo, Caixa Geral de Depósitos, o novo banco está quase a começar, BPI, Santander também ainda em aspas, mas já pode, nestes 4 bancos que eu lhe disse, CTT, Ativo, Millennium, Caixa Geral de Depósitos, nestes 4 já tem propostas. E o Banco CTT já está a avançar até com avaliações, ok? Andréia Brito, então assim poucas ou nenhumas pessoas vão usufruir da garantia. Exatamente. Era isso, exatamente. Era o ponto onde eu já tinha chegado há meses e reforço aqui. A maior parte dos jovens recebem um ordenado mínimo, sim. Portanto, a outra parte, que não é a maior, que será a menor, serão as pessoas que vão poder usufruir da garantia e comprar casa. Obrigado. Maria Gambina, a minha amiga Ana Castro Paulo teve o crédito à habitação recusado, ela ficou bem frustrada, pois pode acontecer por muitas variáveis, pode acontecer. Obrigado. Quem recebe o ordenado mínimo, tenha mais de 40 anos e nada para dar de entrada, não consegue comprar nada, não consegue comprar nada com essas variáveis todas, digo, é a missão impossível, para não dizer que será possível com 1% de probabilidade ou até menos. Obrigado pelo comentário. A ideia não seria ajudar os jovens, com tanta exigência, jovens que recebem ordenado mínimo não conseguem. Não, Andréia, não conseguem. É o que é. Não conseguem. Já cheguei a essa conclusão há muito tempo. Pablito, se não tem nenhum empréstimo, acho que consegue comprar casa, mas depende dos seus rendimentos e dos seus custos mensais. Se tem ou se não tem filhos, se tem salário mínimo ou alguma coisa acima, tem que ser visto, mas pode sempre falar comigo que eu ajudo, eu dou-lhe indicações sobre tudo, tenho as equipas todas prontas, está bem? Fale comigo. Há custos associados a pedir aos bancos uma aprovação com garantia do Estado antes de ver casas? Não há custo nenhum, Silvia. É o que eu recomendo sempre a fazer e é o que eu faço também com os meus clientes. Silvia, dê-me uma chamada depois ou manda-me uma mensagem, tem o meu número de telefone em todos os vídeos deste perfil, está bem? Acho que consegue sim, Pablito. Tem é que se ver os seus rendimentos, mas fale comigo, está bem? Quando se começa a escriturar com a garantia, ninguém sabe. 2025 garantidamente, 2024 talvez, dezembro, a correr tudo bem, vamos ver.
A maior sugestão, habita oeste, a maior sugestão é mesmo aguardar por as coisas estarem preto no branco e depois avançar com tudo. É isso mesmo que eu estou a fazer com todos os meus clientes. Custa, porque se calhar vamos perder aqui situações de bons negócios que, se tivéssemos certezas, iríamos conseguir tomar decisões, mas a verdade é que sem termos preto no branco e ter a certeza absoluta, os meus clientes não avançam com nada para lado nenhum, porque eu não deixo. Podem avançar, mas não é comigo, porque vão se meter na boca do lobo. E eu tenho clientes com muita vontade de avançarem, em alguns até já estivemos a ver hipóteses de casas, mas sem termos a certeza absoluta é estarmos a pôr-nos na boca do lobo. E isso, para mim, não é aceitável pelo respeito que eu tenho ao dinheiro dos meus clientes. Mas cada um é livre de fazer o que entender. A minha recomendação é, vamos esperar, porque isto tudo ainda tem muito que se lhe diga, está bem? Jorge, um abraço, obrigado eu, um gosto. Carolina, para quem já tem os 10%, diria que é melhor avançar enquanto os preços não disparam. Sim, os meus clientes que já têm os 10% estão a fazer escrituras. Estão a fazer escrituras. E essas são as pessoas que vão ter a vantagem competitiva comparativamente com as pessoas que vão precisar da garantia. Porque estas pessoas vão chegar, não vão precisar da garantia, não vão precisar de nada, vão precisar da isenção. Mas isso para o proprietário vale zero, porque é um processo administrativo linear, não tem impacto nenhum em nada e, portanto, são os clientes que neste momento estão a comprar casas, são as pessoas que têm a capacidade com os 10%. Filipe Cunha, Caixa Agrícola não, quase certeza que sim, mas eu não tenho informação de que já tenha começado a fazer propostas sequer. Caixa de Crédito Agrícola leva ao seu tempo, não são claramente o banco mais rápido do mundo. Quem ganha o salário mínimo não merece viver, resumindo. Eu não diria tanto, mas na perspectiva de comprar casa não me afasto muito dessa frase. As pessoas que ganham o salário mínimo não têm um desafio que é hoje em dia, e eu sinto a dor, têm um desafio gigante. E essas pessoas, da minha parte, têm todo o apoio que eu posso dar, mas eu não faço milagres e não sou eu quem empresto dinheiro, nem muito menos faço as regras, só tento dar-lhes a volta dentro daquilo que está ao meu alcance, mas estou cá sempre para ajudar, seja com informação ou seja para dar uma orientação dentro daquilo que está ao meu alcance. Façam-me sempre uma chamada ou mandem-me uma mensagem, está bem? Ora bem, a Caixa Geral de Depósitos habita oeste. A Caixa Geral de Depósitos já está a fazer propostas, oficialmente. Eu tenho aqui users que me fazem perguntas, eu não consigo dizer os números todos que estão à frente. Aqui diz assim, eu ganho o salário mínimo e estou a poupar. Muito bem, parabéns, tem o meu respeito. Filipe Cunha, fui no início de novembro e fiz uma proposta onde consta a opção de 100% na Caixa Agrícola. Sim? Não tinha essa informação. Obrigado, Filipe, mas vou confirmá-la, mas obrigado por estar a dar essa informação em primeira mão a todas as pessoas que estão aqui a ver, ok? Obrigado, Filipe. Ora bem, e estamos a caminho do fim, já são 11h11, especificamente, Capicua. Carolina, um gosto, se precisar de alguma coisa, já sabe, dê-me uma chamada ou faça uma mensagem. Os bancos ainda não emprestam sinal para reservar um imóvel? Não. Miguel Campos, ainda não. Boa noite, o BPI já está com os 100% ou está para breve? Catarina Silva, pela informação que eu tenho, sim, já não falta muito, ok? Seja o BPI ou sejam os principais bancos, todos eles já estão a preparar-se para rapidamente pôr tudo a praticar. Escrituras provavelmente dezembro final ou janeiro, será o mais provável, será 2025. Mesmo ganhando um pouco, e diz aqui o João Moraes, mais de salário mínimo, posso comprar uma casa de 70 mil com garantia do Estado? Pode. Não há limite mínimo, João, não há limite mínimo, há um limite máximo. Oitavo escalão de IRS, rendimentos acumulados, 81.199 euros, mas não há valor mínimo. Se encontrar uma casa de 70 mil euros e tiver as condições todas para comprar essa casa, pode e poderá ter a garantia do Estado. Cuidado com o contrato de promessa, compra e venda e com o valor que for entregar no contrato de promessa, compra e venda. Esse valor que for entregue no contrato de promessa, compra e venda, se o banco tiver acesso à cópia do contrato com a indicação desse valor, eles vão retirar, mesmo que tenha acesso à garantia do Estado. Cuidado.
Obrigado pelo comentário. E, para terminar, André Almeida, qual é a taxa de esforço máxima? Banco CTT, pelo que eu sei, 43%, mas com condições pioradas. 0,3 a 0,5 extra de spread e com diminuição de prazos, que implica, com todas estas variáveis, que a taxa de esforço, ou a DSTI, vai por aí acima. E já com a garantia do Estado incluída, não deverá ultrapassar, no caso do Banco CTT, 43%. Novos bancos, eventualmente, novos bancos que apareçam, não é novo banco, outros bancos que apareçam, dito de outra maneira mais correta, outros bancos que apareçam eventualmente poderão subir um bocadinho a fasquia. Eu vou estando a par daquilo que vai acontecendo, sigam-me neste canal para ter mais informações. A BitOeste é a informação que eu tenho dos meus parceiros na área financeira, é que a Caixa Geral de Depósitos já está a fazer propostas. Mas lá está, propostas não é avançar com tudo, está bem? Um abraço para todos, obrigado por terem estado aqui. Última pergunta que eu vou responder, mas qual spread que estão a praticar? Agora só por curiosidade. José Oliveira, o spread normal para um cliente normal nesta altura há de ser 0,7, 0,8, aquilo que se prevê é que venha para 1.2, 1.3, nessa ordem de valores, ok? Então, mas o banco tem acesso ao CPCV como? Pergunta ao André, se o André lhes mostrar, mas é um dos documentos que eles estão a pedir. Portanto, aquilo que deverá ser feito é um contrato de promessa, compra e venda com um valor ou zero ou residual, conscientes de que qualquer valor que lá esteja indicado, eles vão retirar ao valor que incluirá a garantia do Estado. Ok? Um abraço a todos e obrigado. TikTok, Facebook, Instagram, em todas as redes sociais, Bruno Martins PT, e em todos os vídeos, os meus contactos, falem comigo se estiverem para comprar casa, porque eu tenho toda a informação para adaptar ao seu caso em particular. Vamos falar? Vamos! Obrigado!